Boa tarde, pessoal. Hoje eu conversando com alguns colegas, alguns candidatos a vereadores, outros candidatos a prefeito, e eu notei que a maioria deles não tem a mínima noção do que é tratar a coisa pública, do que é orçamento público, do que eles vão botar nos municípios, nas prefeituras, principalmente os novos vereadores. Então, algumas deles me pediram para dar uma orientação mais ou menos do que é o orçamento público. Eu estudo bem, eu vou fazer uma pequena aula ou uma palestra sobre orçamento público e planejamento estratégico. Mas, antes de tudo, vocês me dão licença que eu vou tomar meu vinho, porque eu gosto do que é bom, e esse vinho é muito bom. O Bolla italiano, muito bom. Eu gosto e tomo porque eu gosto que é bom. Muito bom, bem encorpado esse vinho. E eu gosto muito dele, de vinho, o italiano, o francês, o português. Eu gosto muito. Saúde a todos, pessoal. Mas como eu disse, alguns dos principais candidatos, os três aí que eu conversei, eles não têm as mínimas noções do que é tratar de orçamento público, no que eles vão lidar, no caso de ser eleito, alguns vereadores dos municípios, mas nós vamos falar o que me pedir de orçamento público e planejamento estratégico. É um assunto do momento e ele vai ser sempre acompanhado durante todos os mandatos dos candidatos, vamos tratar de orçamento público. Agora, o orçamento público e planejamento governamental, ele é dividido em 4 etapas. Veja só, quando se fala em orçamento público, ele vai ser dividido em 4 etapas. Quais são as etapas? O PPA, a LDO, a LOA e o plano diretor. Essas etapas, vocês, candidatos, precisam estar em alerta e conhecer bem. Vejamos, o PPA, a LDO, a LOA e o plano diretor, cada etapa segue discussões entre os poderes executivo, legislativo e judiciários. No mesma coisa ocorre no estado e no município. É um só para todos, não adianta, você vai ter que ter. Agora, o orçamento público determina o equilíbrio entre receitas e despesas. Não se pode criar receita, não se pode criar despesa sem previsão de receita disponível. Isso está na lei, é fundamental, você só pode gastar o que tem. E gastar bem, empregar bem o que é público. Então, esses princípios vocês têm que entender. Agora, porque isso é uma restrição. E esta restrição, veja só, essa restrição leva o gestor a definir prioridade na aplicação dos recursos públicos. Ele precisa ter em mente isso. Ele chega lá, não vai fazer o que quiser, ou vai ser caçado de qualquer maneira, não vai ficar lá. Ele tem que estar em alerta para gastar o que não é dele, aplicar o que não é dele, recursos públicos. Agora vamos começar, pessoal. Olha, o PPA, Plano Plurianual, ele estabelece a continuidade do programa de longo prazo e com visão futura. É a função do PPA. Agora, o PPA é realizado a cada 4 anos. Veja só, não é todos os anos. Cada 4 anos é realizado um plano plurianual e com visão futura. Então, como ele é realizado a cada 4 anos e as metas do exerção, e ele é alinhado às metas do executivo. É o executivo que elabora e aprovado, veja só, e aprovado pelo Congresso Nacional, no caso, Orçamento Federal, Estadual pela Assembleia Municipal, pela Câmara dos Vereadores. Então, estão todos ligados. E ele é aprovado pelo Congresso Nacional, no caso, e ele vem expressando o planejamento
o planejamento de médio prazo, atendendo os princípios do planejamento. Quais são esses princípios que ele vai ter que atender? O princípio, são quatro princípios que o PPA vai ter que atender. O princípio da eficiência, o princípio da eficácia, o princípio da efetividade e o princípio do equilíbrio. Eles têm que ter um equilíbrio. Receita e despesa tem que ter um equilíbrio, senão vai dar tudo errado. E sua vigência, veja só, inicia no segundo ano do mandato final do primeiro ano do mandato subsequente. Quem entra na presidência já recebe um ano do PPA anterior, do governo anterior. E esse, depois do ano, vai planejar 4 anos e o próximo recebe mais um ano dele. Bom, por exemplo, o presidente ou o governador eleito herda o último ano de vigência do PPA, do mandato anterior. Agora, qualquer ação governamental precisa estar contemplada no plano plurianual, que é o PPA. Se nós vamos olhar a Constituição Federal, acho que é no artigo 165, a Constituição Federal, no artigo 165, estabelece a regionalização da administração, das diretrizes e objetivos e meta da administração pública federal e as empresas de capital para o programa de duração continuada. Ele tem que ter uma programação de direção continuada. Olha, o PPA, o Plano Plurianual, é elaborado de forma regionalizada. Preste bem atenção a todos. O PPA, o Plano Plurianual, ele é elaborado de forma regionalizada e dividido em 5 partes, em 5 regiões. O PPA, o governo federal, estadual, municipal, eles chegam. Quais são essas formas? Quando eu digo, o PPA é elaborado de forma regionalizada, geograficamente, das ações governamental. É uma regionalização macroeconômica entre o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, o Sudeste e o Sul. Vê só, o país é dividido em 5 regiões para fim de regionalização do PPA, do Plano Plurianual. Agora, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO dita as regras. Vê só, o que faz a Lei de Diretriz Orçamentária? Ela dita as regras para o equilíbrio entre receitas e despesas para cada ano. E ela ainda determina que esse equilíbrio tem que vir com transparência orçamentária e participação do Poder Legislativo na fiscalização, disciplinando as finanças públicas. Tudo depende do Legislativo aprovando ou não, que o Legislativo, os deputados é o representante do povo, os senadores são representantes do Estado. Isso. Agora, a LOA, pessoal, a LOA e a LDO, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretriz Orçamentária fornece instruções e as regras a serem cumpridas na execução orçamentária. É elas que fazem essas partes aí, pessoal. Está tudo dentro da lei. Agora, se nós vamos pensar bem, nós vamos juntar, olha, o Plano Plurianual, PPA, a LOA, Lei Orçamentária Anual, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária,
ela deve conter as metas e prioridade para o exercício financeiro subsequentes, as orientações e elaborações da LOA e disciplina sobre as alterações legislativas, tributárias, ela disciplina sobre as alterações na legislação tributária, estabelecendo políticas e aplicação das agências financeiras e de fomento. Toda essa parte está na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela vai disciplinar todas as agências financeiras e agências de fomento do governo. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela disciplina os assuntos previstos acho que está previsto no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Acho que é isso mesmo. O parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. A LOA passou agora, não é a LOA, pessoal. A LDO passou a ter mais importância com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma excelente lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, e o PT todo votou contra, mas ela veio disciplinar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que deu mais atribuição, ela deu mais atribuição ao orçamento, a responsabilidade, a receita e despesa. Então a LOA foi beneficiada por essa lei, a LDO, que disciplina todo esse assunto, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Agora, pessoal, a Constituição Federal determina que o projeto da Lei de Diretriz Orçamentária venha acompanhado das metas fiscais e dos riscos fiscais. Veja só que a coisa não é tão simples. Quando a Constituição determina que a Lei de Diretriz Orçamentária, que elas venham acompanhadas das metas fiscais e dos riscos fiscais, entre receitas e despesas. Ela tem que ter um equilíbrio. Essa responsabilidade está na LDO, determinada pela Constituição Federal. Agora, a Lei Orçamentária Anual, a LOA é a Lei Orçamentária Anual, onde o governo mexe, o Congresso mexe, todo mundo quer um pouquinho do seu dinheiro para gastar, fazer a farra, é tribunal, é legislativo, é deputado, todo mundo, o executivo, todo mundo quer mexer na LOA para levar um pouco do seu dinheiro. Agora, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é a proposta anual que apresenta receitas e as despesas públicas que o governo pretende realizar no exercício financeiro. Bom, ela é elaborada pelo Executivo e aprovada pelo Congresso Nacional. Aprovado pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Se o Congresso não aprovar, nada será feito. O governo fica sem dinheiro, fica sem programa, sem nada. Agora, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais definem na LOA as prioridades contidas no PPA e as metas que devem ser atingidas. Sem isso, nada funciona, pessoal. Tudo tem que haver um equilíbrio de receitas e despesa, e com fiscalização, orientação, e o poder público também deve fiscalizar essas metas. Agora, pessoal, olha, as ações do governo são disciplinadas na LOA. Preste bem atenção, pessoal. As ações do governo são disciplinadas na LOA, Lei Orçamentária Anual. É ali onde se mexe tudo,
vira a Constituição, rasga a Constituição, bota emenda, faz tudo que não presta, até orçamento fora do próprio orçamento. Eles, tudo ali ele mexe na lei orçamentária anual, na LOA. E que nenhuma despesa pública, mas ela diz que nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. É o que determina. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Vou encontrar uma maneira de meter a mão no orçamento, mas ela tem que estar dentro do orçamento. A LOA, agora presta atenção, pessoal. A LOA é uma lei autorizativa e não impositiva. A LOA é composta, e por isso é que a LOA é composta por 3 orçamentos. A lei orçamentária anual, ela é composta por 3 orçamentos. Quais são esses orçamentos? A saber, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas. Agora, quando nós entramos no planejamento estratégico, é uma obrigação legal da administração pública. Por que nós falamos? O planejamento estratégico é uma obrigação legal do planejamento público, da administração pública, que tem que dar conta do que faz, do que não faz, o que tem, não é? E as previsões de receita, despesa, crescimento ou não crescimento. Eles têm que dar, a administração pública tem que prestar conta com a sociedade, embora isso não faça. Agora, pessoal, o último ponto que eu diria seria o plano diretor. Olha, o plano diretor deve obediência à lei, se eu não me engano, a lei 10.257 de 2001, a chamada Estatuto da Cidade. É isso mesmo, Estatuto das Cidades, não é Estatuto da Cidade que está na lei. E esse Estatuto da Cidade é o planejamento municipal para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Vê só, os municípios com mais de 20 mil habitantes, eles precisam ter um plano diretor. Agora, concebido com a lei de responsabilidade fiscal, com previsão de revisão a cada 10 anos. Para isso, essa revisão da lei de responsabilidade fiscal, essa previsão de alteração do plano diretor, ele é previsto a cada 10 anos. É intercalado, por exemplo, com o censo do IBGE. De 10 anos faz o censo, faz dizer se o município atingiu, tem mais de 20 mil habitantes, então ele vai ter que elaborar um plano diretor. Agora, ele é um instrumento de planejamento. Veja só, o plano diretor e o Estatuto da Cidade é um planejamento sustentável dos municípios, não há dúvida. Ele é um planejamento sustentável dos municípios na forma de diretriz, nas formações e diretrizes de expansão urbana. Ela se trata da expansão urbana, na formação e diretriz de expansão urbana, visando o interesse coletivo. Ele visa o interesse coletivo, a diretriz. Nós vamos buscar no plano diretor, tem mais de 20 mil habitantes, vamos buscar no Estatuto da Cidade, vamos procurar recursos na Secretaria da Cidade, Ministério das Cidades, quem trata desse assunto. Agora, compete os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborar o plano diretor. É competência do município. Agora, eu sempre digo que uma falha na lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, deixou falha ao atribuir aos municípios com mais de 20 mil habitantes o seu plano diretor.
quando deveria atribuir a todos os municípios o plano diretor, já que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. Então, a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. Então, esses municípios ficaram à margem do descaso, à margem do ostracismo, sem responsabilidade do que estão fazendo e do que estão fazendo. Mas como tudo que começa, parece que tudo que começam tem que deixar uma falha para o cara fazer o que quiser, para os políticos bagunçarem esta merda toda. Enquanto isso, eu vou tomando meu vinho, que é... Aqui, isso aqui é que é bom. Eu gosto disso, porque quem não gosta do que é bom é masoquista. Eu gosto do que é bom. Ó. Saúde para todos. Então, planejamento, o que eu digo? Planejamento público e estratégia, orçamento público e planejamento estratégico, é só isso que os candidatos a vereador deveriam todos saber. Eu deixo aqui a todos um grande abraço, ó. Saúde para todos vocês. Muito bom. E ainda digo mais, quando me perguntaram o que eu fazia, rapaz, eu não faço nada, porque eu levei a vida toda trabalhando, só me lasquei. Comecei a ganhar dinheiro, não fazer nada, tomando vinho, curtindo a vida, e é isso que eu levo, a vida boa. Eu só quero a vida boa e vamos para frente. Mas aconselho os candidatos a vereadores terem muito cuidado, estudarem e vamos votar certo, pessoal. Vote certo, vote é uma responsabilidade de todos. Não vai reclamar depois, porra. Um abraço a todos, meu nome é José Lopes de Melo. Como me perguntaram o que eu fazia, já não faço mais nada. Eu só me diverti, mas eu fui jornalista no Rio de Janeiro, ganhei alguns prêmios, sou formado em ciências políticas, tenho pós-graduação em sustentabilidade política pública, pós-graduação em direito imobiliário, sou consultor e corretor imobiliário em Teresina. Quem quiser me contratar, estou à vontade, pessoal. Meu telefone é 86, aqui de Teresina, 98815-5503. Prefixo 86, 98815-5503. E um grande abraço a todos. E eu vou terminar de tomar meu vinho, ó, porque isso aqui é que eu gosto desse vinho. Um abraço a todos, pessoal.